tudo bem com vocês? Vamos lá para Minutinhos com a Cris? E aí, você do outro lado, dá para compartilhar esse vídeo? Se você gostar, né? Lógico, né? Mas antes de começar, você já pode curtir pelo menos, né, gente? Curte aí pelo menos para dar uma forcinha pra gente, porque aqui é muito amor envolvido, tá bom? Além de curtir, ative o sininho, sempre que chegar um vídeo novo, vai estar anunciando para vocês, tá bom? Vai notificando para vocês. E lá no Instagram, nós estamos postando muitas coisas diariamente, no Story, no Reels, gente, tô amando fazer Reels, viu? E também no IGTV, e vamos, gente, a gente vai postando aí o que Deus tocar no meu coração, o que eu ver que realmente vai agregar, vai somar na tua vida. Porque eu tô aqui, gente, porque eu tenho uma missão. Eu preciso multiplicar o que eu aprendo, o que as pessoas me ensinam, né? Vocês estão vendo no meu story que eu posto mesmo lá coisinhas que eu acho bem interessantes mesmo. E vou me esforçar bastante para vir enriquecer a sua vida com conhecimentos que vêm da parte de Deus, para a sua vida ser mais abençoada cada dia, em nome de Jesus. Tá bom? Então não esquece aí. E nos comentários, quando você comenta alguma coisa, tanto lá como o K aqui no YouTube, você ajuda as pessoas sei lá, a interagir, a ver que realmente o conteúdo é legal e fora que você, do outro lado, contribui para as pessoas refletirem sobre o assunto. É bem legal isso, gente. As pessoas leem o comentário, vou reforçar aqui nesse vídeo também. As pessoas leem o comentário sim, e os comentários enriquecem também. E você pode estar contribuindo para o conhecimento de todos nós, tá bom? Daqui, de mim, dessa pessoinha aqui que tá fazendo o vídeo, como das pessoas que estão acompanhando nosso canal, tá bom, gente? Ajuda a divulgar o canal, hein? Conto com vocês, galera. Olha só, amados, o que eu quero colocar nesse vídeo hoje, aqui no Minutinhos com a Cris, é falar pra vocês que realmente eu tenho chamado pra falar sobre educação emocional e educação espiritual. Se vocês forem ver o meu histórico nos últimos tempos, eu tenho falado sobre exatamente isso, tá bom? Sobre a nossa vida espiritual com Deus e que ela vem, gente, vamos dizer assim, gente, muitas vezes curar a gente de coisas no nosso universo emocional. Eu acredito de verdade, gente, que uma vida com Deus, uma intimidade com Deus nos traz bem-estar emocional, social, em todas as áreas. Gente, a palavra de Deus nos garante isso, tá bom? Existem vários trechos da Bíblia que nos mostra o quanto uma vida com Deus desenvolve um caráter melhor, caráter perfeito, né? Se a gente for caminhar com Cristo, a gente vai um dia chegar na perfeição lá no céu, mas a gente vai melhorando todos os dias, sabe? Então essa vida prática da palavra de Deus na nossa vida, a gente praticar as coisas de Deus, a gente vai se tornando cada vez um ser humano melhor. A gente desfruta uma vida diária cada vez mais abençoada, sabia? E existem muitas atitudes que nós precisamos tomar e urgente. Eu vou falar para vocês, é urgente. Gente, olha só. Eu estou lendo alguns materiais, estou retomando alguns estudos que eu faço aí, gente. Vamos colocar aí, gente, 20 anos, tá? Eu comecei a estudar para o magistério, eu tinha apenas 15 anos e até hoje eu sou apaixonada pela educação emocional. Eu lembro que em sala de aula eu sempre focava com os meus alunos o amor de estar ali com eles, o carinho de estar ali com eles, né? E graças a Deus, hoje em dia eu encontro com alunos que falam que sentiam isso. E isso foi Deus que ministrou no meu coração. A importância de você trazer saúde espiritual para o ambiente que você tá e emocional. Se você é uma pessoa que tem uma vida com Deus, não que eu sempre, não é isso, gente. Não vai pensar, ai, Cristina, nossa. Não, eu tô, gente, no desenvolvimento e eu creio que a minha vida toda vai ser assim. Ai, meu Deus, se a gente chegar aí a uns 80 anos, 100 anos, sei lá quantos anos que Deus vai permitir a nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã, mas que sejam todos os dias sempre melhor, gente. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. E amanhã, se eu viver, eu tenho que ser melhor do que hoje que eu tô vivendo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a parar e pensar. Meu Deus, aonde eu tô falhando? Sabe? E se você for observar na sua vida, no seu dia a dia, a gente tem muitas falhas, defeitos, sabe, gente? No nosso jeito de agir com a vida, no dia a dia com as pessoas. Sabe? E é isso que eu estou aqui para ministrar, para falar, para juntos refletirmos. Onde será que a gente está falhando? Sabe? Será que são coisas só com a gente mesmo ou com o nosso próximo? Às vezes, né, a convivência com a família tá tão difícil porque a gente não tá percebendo algumas atitudes que poderiam ser ajustadas, melhoradas, sabe, gente? E isso, pelo amor de Deus, isso não é de agora que está sendo falado, gente. Vamos colocar desde a década de 80. Estudos mostram que desde a década de 80 começou a chegar aqui no Brasil a educação emocional, gente.
E a gente vê, sabe, muitas pessoas arcaicas emocionalmente, sabe, que não querem se desenvolver. Ah, eu sou assim e vou morrer assim. Não, não vai. Senão teria graça a vida tem que melhorar todo dia. Todo dia é um investimento, seja na parte espiritual, seja intimidade com Deus, seja leitura da Bíblia, seja você melhorar os seus comportamentos assim, nossa, peraí, será que eu tô sendo muito grossa? Será que eu tô sendo muito grosso? Será que eu tô sendo muito fechado ou aberto demais, né? A gente tem que começar a achar, gente, vamos aí, ter o feeling para perceber aonde a gente falha. Sabe, eu acho que a maior sacada da nossa geração é perceber que tem como melhorar. Sabe? Gerações atrás não tinha esse conhecimento vasto o tempo todo, né? Mas hoje em dia tem como você melhorar, sabe? Melhorar atitudes simples. Às vezes você acorda tão agitado, já acorda estressado. Sabe o que a gente percebe? Que as pessoas já acordam estressadas. Vão dormir estressadas e já acordam estressadas. Sabe, uma atitude que a gente poderia melhorar, que eu vou dar essa dica aqui agora e eu pego rápido aí do outro lado em nome de Jesus, será que a gente não dorme muito estressado e acorda muito estressado? Será que a gente tem que começar a desfazer algumas atitudes na hora de dormir e na hora de acordar que podem mudar a nossa vida? Sabe, gente, olha só, eu vi já documentários, já li que os 5 primeiros minutos do nosso dia mudam o nosso dia todo. Olha só, e não é os 5 minutos que o outro vai trazer alguma resposta para você, mas você vai trazer a resposta para você mesmo em nome de Jesus. Você vai começar a perceber, peraí, quando eu acordo, se eu acordar, por exemplo, eu tenho que entrar no meu trabalho 7 horas, então eu acordo que horas? 6h30? Não, você já tem que mudar e aperfeiçoar a sua rotina diária para que você fique menos estressado. Então você pensa o quê? Peraí, para acordar eu quero acordar, quero tomar um banho, quero fazer uma devocional, nem que seja rápida, não precisa ficar aí 1 hora fazendo devocional de manhã, mas que você faça 5 minutos devocionais, vai mudar a sua vida, a sua história na Terra. Meu Deus, ai gente, eu venho nesse vídeo aqui falar pra você, será que na hora de acordar você não precisa fazer esse ajuste? Então assim, não, eu quero tomar um café bem tomado, fazer um devocional, ler a palavra, respirar, já começar, sabe, devagar, sem aquele estresse, sem aquela gana, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, Deus não quer isso da gente. Ele não quer uma pessoa assim, sabe, estressada, andando loucamente. A palavra de Deus diz que nós andamos loucamente muitas vezes, tá bom? Então no próximo vídeo fica atento, eu vou falar um pouquinho para vocês de outras dicas. Eu não quero fazer vídeos longos, quero vídeos curtos, mas que venham agregar na sua vida, tá bom? Presta atenção. E na hora de dormir? Na hora de dormir, né? Vamos lá então. Na hora de dormir, o que a gente pode fazer? A gente pode adiantar, pode começar a cortar alguns vícios diários que a gente tem. A gente fica muito no celular antes de dormir, gente. Diz que antes de dormir, no mínimo 1h30, de 1h30 a 2 horas, a gente não poderia ficar no celular. E a gente dorme com o celular, né? Então a insônia tem invadido a vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, até dos idosos. Por quê? Tem sido desenvolvida, né, a insônia. Porque a gente está permitindo isso, gente, com atitudes que estão tirando a qualidade do nosso sono. Então, são atitudes diárias, sim, são pequenas atitudes que vão fazer grandes diferenças na sua vida, gente. Mas está na hora da gente parar e pensar, peraí, aonde eu posso melhorar? A gente fica preocupado às vezes com o outro e não percebe a gente, o como a gente pode melhorar nossa qualidade diária. E o que acontece, gente? Você melhorando, a sua família melhora. Se você é mãe de família, se você é pai, você vai melhorar a qualidade de vida da sua família com atitudes como essa. Não precisa nem comprar nada. Não precisa gastar dinheiro, meu Deus do céu. Você pode mudar atitudes pequenas e de repente você pode estar investindo sem perceber na saúde da sua família, tá bom? Gente, até o próximo vídeo. Hoje eu tô a fim de gravar muita coisa legal pra vocês, tá bom? Fica de olho aí no nosso canal. Um abraço pra vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. A paz do Senhor pra vocês, gente. Até o próximo, hein? Minutinhos com a Cris. Fica de olho.